Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre o seu verdadeiro valor. Quem você pensa que é? Essa é uma pergunta que normalmente é feita por quem está te enfrentando. A pessoa te avaliou naquele momento e acha, pelos padrões dela, que você vale menos. Mas o seu verdadeiro valor não pode ser definido por nenhuma pessoa aqui nesse mundo, e nem por qualquer criatura que viva em outro mundo ou em outra dimensão. Isso significa que nem os anjos podem determinar o seu valor, só Deus. E ele já definiu esse valor quando Jesus morreu na cruz por você. Jesus não morreu por engano, ele não foi vencido pelo inimigo e muito menos enganado e morto por aquele que o odiavam. Ele se ofereceu por você. Em João 10, ele disse, no versículo 17 e 18, meu Pai me ama porque dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente, tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la de volta. Eu acho uma graça quando as pessoas que não conhecem a história de Jesus ficam lá especulando por que ele morreu, por que mataram ele, como se Jesus não tivesse como se defender. É claro que essas pessoas nunca leram a Bíblia, ou se leram, não entenderam nada. Lembram daquela passagem quando Judas levou os soldados para prenderem Jesus e o Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um deles? Essa história está em Mateus 26, versículos 52 e 53. Jesus falou, guarda a tua espada. Você não pensa que eu poderia pedir agora ao meu Pai e ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus não era vítima da situação. Ele tinha planejado tudo com Deus e estava cumprindo o que os dois planejaram. Mesmo assim foi um sacrifício e foi muito doloroso para ele, porque ele ainda estava no corpo de homem e sentindo tudo o que nós sentimos. Mas todo esse sofrimento que ele sabia que iria passar foi pesado na balança e você estava do outro lado, no outro prato da balança. Jesus viu que você valia a pena e por isso ele foi até o fim, até a morte sofrida na cruz. E foi nesse momento que o seu valor foi determinado. Deus colocou uma etiqueta de preço ali em você e nela estava escrito o seu valor. Estava escrito assim, Jesus, a vida dele pela sua. Esse é o seu verdadeiro valor. E quem pode questionar Deus? Quem pode dizer que ele estava errado ou que te avaliou mal? Ah, Senhor, eu acho que você se enganou, eu não estou valendo tanto assim. Você pode até argumentar, mas ele tem certeza do que fez, do porquê fez e por quem fez. E você é o porquê. Foi tudo por você. Então ninguém pode falar que você não vale tanto assim, nem pode determinar o seu valor, porque esse já foi definido por Deus. E ninguém também pode definir quem você é ou por que você está aqui nesse mundo. Foi Deus que te criou e Ele te criou para um propósito, que Ele sabe qual é. Então Ele tenta te guiar para cumprir esse propósito. Muitos de nós vamos ficar surpresos quando chegarmos ao céu e descobrirmos qual foi o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitas pessoas não fazem a menor ideia e muitas não querem nem saber. Algumas preferem ignorar e definir o próprio propósito para as suas vidas. Mas como nós não entendemos a mente de Deus, muitas vezes Ele até nos guia para o seu propósito, sem nós sabermos. Deus coloca uma vontade no seu coração e te ajuda a realizar aquela vontade, porque faz parte do que Ele tem para você. É por isso que é tão importante ficar em sintonia com Ele, ouvir, tentar sempre seguir o que Ele nos mostra, ou para onde Ele está nos guiando. É claro que muitas vezes o caminho fica sombrio, nós ficamos inseguros e começamos a não gostar da direção para a qual estamos indo.
mas aquele que te guia sabe muito bem para onde está te levando. Como diz o Salmo 37, 23 e 24, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Então, quer você goste ou não do caminho que aparece à sua frente, confie em Deus e continue seguindo por onde Ele está te levando. Mas procure sempre se certificar que é Ele, não a sua própria cabeça. Porque muitas vezes Deus nos guia numa direção em nossas vidas e nós começamos a seguir por ela, mas depois mudamos o rumo de acordo com a nossa própria vontade, sem procurar saber o que Deus pensa a respeito. Eu sei que muitas vezes essa conversa minha parece um pouco abstrata, escutar Deus, seguir o que Ele mostra, consultar com Deus. Tudo isso pode parecer muito irreal e até fantasioso para muitas pessoas. Eu estou falando de cristãos, claro, porque para quem não acredita em Deus, isso aqui é conversa de louco. Como Paulo disse em 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas eu falo assim porque eu gosto de pensar que todos que assistem os meus vídeos conhecem Deus, ou querem conhecê-lo melhor, e têm um relacionamento com Ele, ou querem ter. Então eu uso um modelo de relacionamento que eu tenho com Ele para passar para vocês as minhas experiências. O que eu estou falando aqui hoje é do seu valor para Deus e do que Ele tem planejado para você. O seu valor nós já estabelecemos no começo da live. Mas o que Deus tem para você ainda ficou meio obscuro. Principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas querem muito ser como as outras que veem nos filmes ou na mídia social. E existe uma insatisfação muito grande com a vida pessoal de cada um, em grande parte por causa da ilusão de que a vida do outro é mais fácil do que a nossa, ou que o outro é mais popular, ou tem mais dinheiro e com certeza é mais feliz. E ainda tem aquela situação quando vem outra pessoa e te fala o que você deve ser na vida. Não estou falando dos pais quando estão educando uma criança, estou falando de adultos falando para adultos. Existem milhares de coaches, conselheiros de sucesso, gurus de autoajuda, guia espiritual, muitas outras pessoas que têm todas uma fórmula para a sua vida dar certo e você ser feliz para sempre. E isso é muito comum no mundo das finanças, nas estratégias de negócios, no mundo de vendas, dentro de organizações religiosas, qualquer que seja a linha cristã ou não, porque sempre aparece alguém que se diz o melhor investidor do mercado, o maior sucesso nas vendas, o homem mais bem-sucedido, ou o melhor guia espiritual, o homem mais santo do que os outros, mais iluminado e por aí vai. Essa pessoa vai querer te ensinar a ser como ela. E aí eu me lembro daquela caixa de ferramentas, aquela antiga analogia que eu fiz num dos meus primeiros vídeos, postei em março de 2017. De lá para cá eu já tive outros vislumbres dessa analogia. E um deles é a do Serrote, que montou um curso de aperfeiçoamento para as ferramentas serem como ele. Porque, afinal de contas, nenhuma delas consegue serrar uma madeira como ele. E aí ele vai dar uma aula para o alicate, explicando que a vida de alicate não tem o menor sentido, porque, afinal de contas, ele não corta ninguém, fica lá só torcendo e apertando, um estresse danado, um fracasso total. E o pobre coitado do martelo, tremendo, cabeça dura, só quer saber de ficar lá pregando. E ainda tem a senhorita chave de fenda, está sempre girando em cima lá dos parafusos, não vai em lugar nenhum. E ninguém é como o Serrote, só ele sabe cortar as madeiras e esse é o campo de sucesso dele. Então por que você não deveria ser como ele, um sucesso no corte? Na sua visão estreita, o Serrote não consegue enxergar a utilidade de outras ferramentas. Não entende para que elas foram criadas, porque para ele o sentido da vida é serrar.
Ele se realiza nisso e não consegue imaginar como um alicate pode não querer ser um serrote. Então ele despreza o alicate e todas as outras ferramentas que não são como ele. Julga e tenta convencê-las a serem como o serrote. Sua visão está dentro da serralheria. Ele nunca viu um martelo pregando as madeiras que ele cortou, então não sabe que sem a ajuda do martelo, suas lindas madeiras cortadas nunca vão poder ficar juntas. Mas o problema não é o serrote querer que os outros sejam como ele, porque ele só está sendo quem ele é. Ele tem certeza da sua função no mundo e sabe para o que foi criado. O problema é se o alicate resolver deixar de ser um alicate. E aí ele vai tentar se tornar um serrote. Faz uma cirurgia plástica, coloca uma lâmina num dos lados e sai por aí se achando um serrote. Vai deixar de cumprir o seu propósito para o qual Deus o criou. E vai tentar ser outra ferramenta. Não vai funcionar. Vai ficar frustrado, vai perder a utilidade e não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Lembram da live Os Caminhos da Fé? Foi recente. Eu falei sobre quando Deus te dá fé para fazer uma coisa e você não pode deixar os outros te convencerem a não fazer. É isso. Você tem um chamado aqui nesse mundo. Você foi criado para um propósito, seja alicate, serrote, martelo, o que for. Mas Deus te fez e sabe para quê. Então o mais importante é você permanecer nesse chamado. Ah, mas eu nem faço ideia qual que é o meu chamado. Então seja você mesmo. Viva a sua vida, trabalhe naquilo que você sabe fazer, que Deus te deu o dom para fazer, porque para alguma coisa Ele te criou. E para isso você tem facilidade e tem certeza que sabe fazer. Você se sente no seu lugar, seja lá o que for. É claro que tem os momentos difíceis, batalhas, dificuldades, problemas, mas isso tem em todo lugar e para todo mundo. Mas o que Deus te chamou para fazer é o que você deve fazer. Ah, mas eu sinto que Deus me chamou para fazer mais e eu não consigo. Ótimo, se você sente, fique atento, esteja sempre disponível e disposto. Porque quem Deus prepara, Ele chama. E se Ele te chamou para ser um soldado na guerra, você não vai ser um pastor de ovelha por muito tempo. Se Ele decidir fazer do soldado um rei, Ele faz, como aconteceu com o jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Era um pastorzinho, sempre fiel no seu trabalho, um dia se tornou um soldado. As circunstâncias da vida, vamos dizer assim, né, o transformaram num soldado. Depois se tornou rei. Mas ele fazia o que tinha que fazer no momento. Ele não ficava cuidando de ovelhas tentando ser um rei. Não, ele se esforçava para ser o melhor pastor para as suas ovelhas. Quando se tornou um soldado, se esforçou para ser o melhor soldado. Eu já contei aqui, tempo atrás, a história do sujeito chamado Benaia. Ele era um dos soldados mais importantes do exército do rei Davi. Os melhores soldados eram conhecidos como os valentes de Davi. Foram aqueles 600 primeiros homens que se juntaram ao rei Davi quando ele fugiu para a caverna do Adulão. Desses 600, 300 eram os melhores. E dos 300 tinham os 30 melhores. E desses 30 tinham os 3 melhores. E o Benaia era um dos 3. A lista desses valentes está lá em 2 de Samuel 23. É muito legal, eu gosto dessa passagem. Lá conta os feitos do Benaia, que ele matou os filhos de Moabe na guerra. Depois, no inverno, na neve, entrou numa caverna para se aquecer, deu de cara com um leão, matou o leão. E depois, ainda desarmado, ele matou um gigante egípcio. O sujeito chegou para atacar o Benaia com uma lança. Ele estava com um cajado, tirou a lança do gigante e matou com ela. Ele era bom no que fazia e foi um soldado fiel a vida toda. Ele não é conhecido, mas serviu Davi até a velhice. Davi tinha prometido que o seu filho Salomão ia ser o sucessor. Deus tinha dito isso a ele. Mas quando Davi ficou velho, passava a maior parte do tempo na cama, seu filho Adonias resolveu tomar o trono. Essa história está lá em 1 de Reis 1. O sacerdote Zadok correu para ir lá contar a Davi o que estava acontecendo. E quem o rei mandou chamar? Benaia.
que ficou encarregado de colocar Salomão no trono como rei. E depois, mais tarde, quando Salomão já era rei sobre todo Israel, lá em 1 Reis capítulo 4, conta que ele colocou o Benaia como chefe do seu exército. Apesar dele ser mais velho, ele ainda era um soldado fiel e lutador. Mas o que o Benaia fez de diferente? Nada. Ele simplesmente ficou firme naquilo que ele sabia fazer. Foi fiel ao seu chamado, acabou servindo os dois maiores reis de Israel, Davi e Salomão. Não fez nome na história, mas aposto que foi recebido com honras no céu, porque cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Isso que nós temos que ter em mente, cumprir o nosso propósito, seja grande ou pequeno. Se Deus nos fez pequenos, não temos que tentar ser grandes. Vamos ser pequenos e nos esforçar para fazer o nosso melhor. Se Deus nos fez para sermos grandes, não temos que tentar ser grandes também não. Porque Deus sabe quando nos engrandecer e quando nos diminuir. Na linda oração da Ana, a mãe do profeta Samuel, ela diz, em 1 Samuel 2, de 2 a 9, ninguém é santo como o Senhor, não há outro além dele, nenhuma rocha é como o nosso Deus. Não falem palavras orgulhosas, nem saiam coisas arrogantes da sua boca, pois o Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa todas as ações na balança. Os fortes são quebrados, os fracos fortalecidos, os que eram fartos mendigam pão e os famintos têm fartura. A que era estéril tem muitos filhos, e a que tinha filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e que a dá. É o que faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Do Senhor são as colunas da terra, Ele colocou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os maus se perdem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. E o que eu aprendi com essa oração foi que é Deus que cuida de tudo na minha vida. Eu tenho que tentar fazer o meu melhor, que eu sei que Ele espera que eu faça. Quando eu erro, peço perdão e continuo tentando. Busco reconhecer o caminho que Ele está me guiando para seguir por esse caminho, o que nem sempre é fácil. Mas quando eu não reconheço o caminho e não consigo identificar com facilidade a vontade de Deus para a minha vida, eu sigo fazendo o que sei fazer. Mas sempre fica aberto para mudanças que Ele possa trazer na minha vida. Algumas vezes, quando eu gosto de onde estou, eu não vejo com bons olhos as mudanças de Deus, mas deveria. Porque quando estou insatisfeito com a minha situação e Ele muda, eu fico feliz. Mas o que eu preciso é reconhecer que Ele sabe o que é melhor para mim, goste ou não. E se eu aceitar a vontade de Deus, seja para ficar ou para mudar, Ele tem mais liberdade para me transformar na pessoa que Ele quer que eu seja. Como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 64:8, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e o Senhor o oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. E como na analogia do começo da live, nós somos ferramentas de Deus, que nós possamos ser submissos o bastante para Ele poder nos usar para aquilo que Ele nos criou. Que Deus não tenha que pregar pregos com um alicate, porque o martelo não quer ser usado. É mais provável que Ele use outro martelo. Se você se submeter, Ele pode te usar grandemente. E você vai ficar muito feliz com o que Ele pode fazer através de você. Mas só se for aquilo que Ele te criou para ser. Não se você tentar ser outra pessoa. Porque Deus sabe muito bem para o que Ele criou cada um de nós. E sabe muito bem de tudo que nós passamos nessa vida. E Ele usa todas essas coisas para o nosso bem, para nos transformar e nos moldar e fazer de nós as pessoas que Ele quer ao seu lado na eternidade. Então, seja você aquele que Deus criou para você ser. Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigado.